E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, voltamos hoje com mais um Ensinar e Aprender. Tudo bem com vocês, minha gente? Hoje eu estou aqui com meu amigo Davi Fraga, publicitário, desenhista. Grande Davi! E o que acontece é que é um cara que está sempre ativo e está com a gente aqui na Geek. Ele é responsável pela seleção da área acadêmica dos cursos que são gravados aqui na Geek, inclusive do meu, né, Davi? É isso aí. Bom, ele entrou para a educação por conta do ISO 9000 e, como a gente sabe, a educação é uma coisa que a gente quase não gosta, né, Davi? Uma vez que o bichinho mordeu. Aí o bichinho mordeu, inoculou e tá lá. E o Davi tá na educação de alguma forma. É isso. Ainda que sendo publicitário e mais ainda sendo um desenhista, ele concebeu algumas coisas, tem uma escola que depois ele conta para vocês. Mas hoje, como sempre fazemos, vou contar para vocês qual é o nosso tema. O que seria que o Davi tem a ver com a educação? Então ele faz um trabalho muito bacana na escola que ele tem. E hoje nós vamos falar sobre TDAH e RPG, mas não é o RPG que vocês conhecem, Isso aí, ok? não é a reeducação postural global, está fora Nada, disso. Não é nada disso, né? Então, nós sabemos que nas salas de aula, o que tem acontecido foi a dificuldade de vocês, professores, lidar com alunos que apresentam falta de atenção e, às vezes, essas crianças não são bem compreendidas porque entende-se que, por parte dos pais, que eles são, meu filho é distraído, ele é desligado, não sei, esquece tudo, mas eu também era assim. Então, isso não pode ser levado como alguma coisa banal, que ele simplesmente é distraído, né? Na realidade, mas também não é para entrar na neuro de achar que qualquer pessoa que se distrai é TDAH. Também, né, tem que ter o equilíbrio entre essas duas questões, né? E eu tenho exemplo dentro de casa, né, de TDAH. E assim, o santo de casa nunca faz um milagre. E é fora do contexto familiar é que a coisa acaba se resolvendo. E aí, por conta dessas questões, a gente foi se especializando. Durante todo o meu tempo de trabalho docente, que ainda ocorre, só que agora como eu estou só na pós-graduação, mas eu ainda tenho casos de aluno TDAH mesmo na pós, né? E essa paixão por querer ajudar a criança que não consegue ter esse foco e entra em sofrimento por causa disso. Muito. Ela é muitas vezes rejeitada dos grupos, sabe? Porque ela vai esquecer, porque ela não vai dar conta. Então, essa criança, esse jovem não é muitas vezes convidado para participar ou para fazer grupos de trabalho, né? E aí, essas pessoas costumam arrumar um derivativo ou desenvolver alguma forma de ser que seja ou espetacular em algum aspecto para meio que compensar essa falha que ela tem, né? Então, vamos contar para esse pessoal, Davi, o que é o nosso RPG. Vamos. Então, vamos lá. O RPG, que é o recurso que acho que posso dizer que quase que por acaso. É claro que eu não pus lá por acaso, eu pus na escola, a escola se chama Escola Guilda. É uma escola de arte e design. Perfeito. Já começa que não é uma escola comum, né? Não é um recurso acadêmico, eu não estou graduando ninguém, são cursos livres, né? Então isso já é mais fácil porque o cara vai lá porque quer, ele escolheu aquele curso. Já é uma grande coisa, Você que né? está aí assistindo, você que é professor, eu tenho que dar aquele currículo obrigatório, eu acho que isso são os nossos guerreiros, né? Claro. Cara? Quem tem que fazer isso é um combate diário, é um leão por dia Exato. mesmo, assim, não tem jeito. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu foi que o RPG é um jogo que eu jogo desde sempre mesmo, eu tinha 14 anos, eu fui uma das primeiras pessoas que fez isso aqui. E o RPG, a sigla significa Role Play Game, que é jogo de interpretação de papéis. Pra quem... Bom, agora tá bem mais famoso, né? Mas pra quem nunca ouviu falar, essencialmente é uma pessoa narrando uma história onde as outras pessoas na mesa são os personagens. E eles vão resolvendo na hora o que é que eles querem fazer.
Então, cada um vai... Sabe aquela coisa do você decide, liga e fala o que quer? Sim. É na hora, Meio passo que a um passo. teatro do improviso. 100%, assim. Só que tem uma linha condutora, que é o mestre, que é Sim. o mestre de jogo, que é esse narrador, e ele vai conduzindo ali dentro da história dele, que tem um começo, meio e fim, tem um objetivo principal, tem alguma coisa, mas as coisas surpreendem, né? Assim, isso nasceu daqueles livros-jogos. Não sei se você já viu o livro-jogo, Sim. que você vai lendo, chega no final e fala assim: se você quer a porta da direita, vá para a página 45. Se você quer a da esquerda, vá para a 78. E se eu não quiser nenhuma? Uhum. E se eu quiser voltar? E se eu quiser arrombar a porta? Sim. E se eu quiser cavar no chão? Isso tudo no livro não permite. O RPG Claro. surgiu para dar essas Essas alternativas. aberturas alternativas. É. Perfeito. E é assim, né? Eu vejo, é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, Davi. Uhum. Nós, professores, não temos que nos limitar aos textos acadêmicos, Claro. à fundamentação teórica, que sim deve existir e bem fundamentada, Uhum. mas nós temos que ampliar o nosso olhar, o nosso horizonte de conhecimento em lugares, mares nunca dantes navegados. É isso aí. Tipo, exatamente o que você está falando. É por isso que eu trago pessoas aqui que me dão alternativas para além do currículo formal. E eu Sim. acho que essa tua proposta, assim, Uhum. fantástica, porque vamos lá, professores, vamos conhecer o que é isso, né? De repente, conhecer a tua escola. Né? Aliás, estão super convidados. Dá uma olhada lá, Escola Guilda, no Instagram, em São Paulo, né, no Tatuapé. Escola Guilda, dá uma olhada no Instagram, no Facebook, ou www.escolaguilda.com.br. Você encontra lá o endereço, o telefone, estão super convidados. Mas o que é o RPG, assim? Você tem vários cenários. Tem o cenário de fantasia, você tem o cenário de medieval, de vampiro, de super-herói, etc. Então, ele tem livros que vão fazendo com que a pessoa entenda um sistema econômico. Por exemplo. Por exemplo, todos eles têm sistema econômico, todos eles têm uma geografia própria, Olha. um clima e desenvolvimento próprio. Entende? Então, existem personalidades históricas ali, existe um enredo, que eles chamam de lore, né? Então, existe um enredo para chegar até lá, existe o que conduziu aqueles personagens até ali e as futuras intenções. Olha que interessante o universo que o RPG abrange. Exatamente. Porque você, em poucas palavras, você fazendo esse mini tour que você fez até agora, eu já consegui enxergar várias disciplinas se aliando com certeza a este jogo. História, geografia, até física. A física está mais presente do que qualquer outro. Por que a física? Porque você tem o tempo de combate, por exemplo. Ah, tá. Você tem lá 2 caras brigando de espada, um contra o outro, corpo a corpo. Tá. Enquanto de longe tem um cara disparando uma flecha. Quanto tempo leva? Como é considerado o dano e o disparo do cara que dispara no começo da rodada de jogo, Sim. mas a flecha só vai cair lá no alvo 5, 6 segundos depois? Aí Enquanto tem a questão outras da coisas gravidade, aconteceram. enfim. Gravidade, se o cara cai, ele tem dano, quanto mais alto, tanto, né, existe um máximo de dano, porque a aceleração da gravidade, ela para em relação à resistência ao ar. Você tem uma velocidade máxima que você cai. A queda livre atinge sua velocidade máxima em X metros, e lá esses X metros estão determinados. Nossa, que tudo! Eu tô amando essa história, é demais, gente. É demais, cara. Eu quero que vocês fiquem assim extremamente inoculados com essa ideia, né? É muito legal. Estamos soltando aqui um monte de dopamina para o pessoal se entusiasmar. Existe uma professora que pegou um RPG chamado GURPS, que é um sistema de matemático de jogo, né? E no enredo de super-heróis. Então, GURPS Supers. Tá. E ela, usando as técnicas ali, ela transformou a prova de física dela inteira no Avengers. Então, não é... Gente, que tudo! Não é se o trem sai da estação A e o trem sai... Não. Se o Super-Homem sai voando de tal lugar e o Thor sai correndo, né, voando com um martelo de tal lugar, sabendo que a Terra tem um diâmetro de tanto, quanto tempo leva para eles se encontrarem? Perfeito, Então, perfeito. Então, se um sai do Brasil, outro sai do Japão, julgando que são os cantos opostos, e o diâmetro da Terra é X,
calcule quanto tempo leva para eles se encontrarem nas suas velocidades. É a mesma coisa. Exato, mas não é mais do mesmo. Mas a molecada, e a molecada pira. Exato. Porque eles querem saber como é que funciona, né? Sabendo que a velocidade de um é X e a do outro é Y, quanto tempo leva para cada um dar a volta na Terra? Então é você sair daquela forma e muda a forma. Então muda tudo. Muda tudo. Muda o entusiasmo, muda o estímulo. Muda o envolvimento da pessoa. O envolvimento, exato. Porque ela consegue imaginar. O trem sair da estação já não é mais uma realidade de ninguém. Não. Aliás, quando a gente fala do trem sair da estação, a gente só consegue lembrar do metrô lotado. É um sofrimento. Exatamente. Não existe prazer envolvido, não verdade, existe alegria envolvida. Claro que não. Né? Além de utópico, porque na minha idade, né, amiguinhos, você que tá aí em casa, quando eu ouço falar de trem, eu penso na Maria Fumaça parada na estação. Eu já penso em coisa velha e não em coisa nova. Exato. Então a gente precisa realmente dar uma trocada nessa linguagem, mesmo que para dar o mesmo exercício. Exato. É porque, assim, o saber... Aliás, a informação que se transforma em conhecimento, para ela se tornar saber, ela precisa percorrer um caminho cheio de estimulações. Sim. Caso contrário, isso não vai fluir. Sim. Ele vai ficar um conhecimento raso de agenda, que terminou a prova, o cara não vai nem se lembrar. Agora, provavelmente, essa avaliação que essa professora fez vai ficar meio que inesquecível. Né? Então, ela saiu da forma, mudou a forma e está trabalhando com o que é necessário. É isso aí. De repente, esses conceitos importantes. Agora, eu achei legal que você disse que só consegue jogar o RPG quem ler pelo menos o primeiro livro. Exatamente. Como ele é um jogo que depende de regras, as regras elas precisam ser lidas. Claro. Como ela depende de um cenário, o cenário tem que ser conhecido. Então você Perfeito. precisa, no mínimo, no RPG mais simples que tem, ler 300 páginas para sair jogando. No mínimo. E o RPG mais famoso do mundo, que é o Dungeons and Dragons, que é o Caverna do Dragão, aquele desenho animado que agora fez sucesso com a propaganda daquele carro, né? O Dungeons and Dragons é um jogo de RPG. Aquilo foi um desenho animado tirado do jogo. Tá? Pra você ver que é uma coisa bem antiga. Claro. Aliás, é tão antigo que é isso que os meninos do ET, o filme ET, estavam jogando quando o ET cai na garagem deles. É verdade. Então é bem velho esse jogo. Então, como eu estava dizendo, né? O ADD, esse jogo, né, que é o Dungeons and Dragons, precisa de 1.200 páginas para você começar a jogar. Então, aí a gente deu uma injeção de ânimo danada no começo por conta disso, mas a gente não pode deixar que eles se desentusiasmem por conta de ser um livro de... Mas eles não se desentusiasmam. 300 páginas. Por quê? À medida que vai lendo... Ele vai entrando Exatamente. Cada um é uma coisa. Ele vai lendo, ele lê as regras básicas. Aí o livro é escrito de uma forma muito inteligente. É uma referência fantástica pra gente, Cecília. Porque olha, que bárbaro. ele te dá primeiro qual é o enredo, o assunto do qual você está se falando. Então, sei lá, só porque é o mais empolgante, ele vai falar do combate. Então ele cita exemplos de combate através da história, como que foi em tal lugar, como que é o combate com arma de cerco. Aí fala, o que é arma de cerco? Aí ele explica o que é uma arma de cerco. Ele tem que ir lá saber o que é. Exemplos históricos da arma de cerco e exemplos de fantasia de arma de cerco. Já fez uma abertura de leitura de mundo danada aí, né? Exatamente. E aí é extremamente bem ilustrado. Também tem isso. São ilustradores, são desenhistas internacionais fantásticos, Jeff Isley. Bom, pra você estar dizendo isso é porque né? Não, são pessoas incríveis. E aí depois ele não fica só nesse livro, né? Não fica só nesse livro, porque tudo que interessa ele, eu gosto de jogar, o cara que não leu nenhum livro, só leu do jogador lá, 180 páginas básicas para ser jogador. Ele jogou de guerreiro, aí ele se interessa por ser mago, ele tem que ler um livro de magia. Claro. Outras 220. Okay. Aí ele quer jogar de elfo, que é uma raça diferente para não ser mais humano, porque ele quer sair da própria realidade. Então pega o livro, mais 220 páginas sobre elfo. E assim vai. Lá na minha escola, só de ADD, eu tenho 48 livros na estante. O menor deles tem 180, o maior tem 680 páginas. Bárbaro. Né? Tá lá. E eu li todos e recorrentemente leio. E recorrentemente meus alunos pedem emprestado e funciona como uma biblioteca. Eles pegam, levam, eu registro, eles têm uma semana para me devolver. Então eles têm uma semana para ler.
Então eles têm que E eles leem. dedicar esse tempo, né? Exatamente. Eles leem, estão lendo. Os livros voltam lidos. Eu sinto que eles foram lidos. Eles estão cada vez mais abertos, esgarçados e gastos do jeito que um livro deve ser. E até pelo desempenho deles após a leitura. Muda completamente, né? A Eles te verbalização trazem feedbacks do dessas aluno. leituras, assim, A gente informalmente? joga todo sábado junto. Eu jogo com eles. Ah. Sábado à tarde eu jogo com eles. Eu sento na mesa Aham. e jogo com eles. E aí, entre esses alunos teus, você tem aluno TDAH. O que eu hoje chamo de um monte. Eu tenho 6. O que num universo de 40 alunos, 43 É alunos... expressivo. É expressivo, sim, né? sem dúvida. O setor de design, o setor criativo, ele chama muito o TDAH, né? Porque o TDAH a gente sabe que ele se comporta, ele atrapalha mais o lado racional, mais o lado esquerdo, e o lado direito, ele é hiperestimulado. Isso. Né? Então, eles precisam dar vazão a essa hiperestimulação de alguma forma. Então, tudo que é criativo, então no caso do design, desenho, design de jogos, 3D, tudo isso que eu tenho na escola, Uhum, produção de vídeo, tudo isso que para eles interessa muito. claro. Então, eles dão um mergulho e eles vêm naturalmente para lá, né? Então é bacana porque a prática do jogo, ela é braçal, operacional, ele tem que fazer isso. Tem que falar, Mas- a ficha é escrita no papel, é escrita à Aham. mão e as coisas são decididas no dadinho. Não tem computador, começa também por aí. Não Bom há isso. computador, não tem tela, Bom isso. né? Bom E a gente isso. sabe que a tela já está comprovado, ela atrofia o lobo central, né? O lobo frontal, Lobo perdão, frontal. do cérebro, né? Não é que atrofia, senão que ela meio que Impede o desenvolvimento. impede exatamente algumas não funções. atrofia, é isso. Ela Impede algumas funções, é inibe ruim. o desenvolvimento. Inibe o desenvolvimento que deve fluir bem, né? Isso. E é bacana porque para eles chegarem a isso, eles têm que fazer a leitura. Então, vamos supor o TDAH, seu leu o primeiro livro, aí Isso. ele começa a se desempenhar tal. Mas como é que a gente poderia dizer que esse trabalho favorece a questão da atenção focada do TDAH? Tá. O que acontece é o seguinte, principalmente a função de mestre de jogo, a do narrador, a gente chama de mestre, ela tem que fazer, ele é multifuncional. Porque o narrador, pensa comigo, ele tá ouvindo o que cada um dos 5, 6 jogadores que estão na mesa estão fazendo. Tá. Estão decidindo agora, dentro da minha linha de história. A minha linha de história não pode mudar muito, mas eu tenho que dar a impressão, a sensação para cada jogador de que ele está fazendo diferença na história. Tá. Então eu tenho que improvisar consequências. O mestre. O mestre. Uhum. Eu tenho que improvisar as consequências de cada um, inventar na hora, dar um retorno para ele, tudo isso embasado em regras numéricas, então meu cérebro está ao mesmo tempo fazendo conta de o quanto que isso depende para causar no cara um desafio. Então, por exemplo, o primeiro pega e estão lá para pular o muro do castelo. Aham. O primeiro pega e fala assim, eu tô tentando escalar. Eu tenho que descrever do que é feito esse muro, como ele é, quantas ranhuras ele tem ou não tem, para determinar uma dificuldade. Essa dificuldade vai de 1 a 25. Então eu tenho que determinar essa dificuldade e dizer pro cara, é 15. Então eu tô fazendo um cálculo, enquanto eu narro, e eu tenho que usar isso como um parâmetro futuro. Da próxima vez que eu descrever um muro da mesma maneira, ele já vai fazer, é igual aquele, então a dificuldade Perfeito. é 15. Ele já sabe, ele tá criando um novo parâmetro, uma nova língua. Isso daí, sabe o que acontece? Me faz lembrar, não perde o fio da meada. Não. Isso daí, o que você usa, talvez até sem nomear, né? Uhum. O Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Exatamente isso. Eu conheço sim, não é? exatamente isso. Ele pega o conhecimento que ele já tem, que se atrela ao novo conhecimento Isso. e remete, então, imediatamente. Então, isto Isso, prova... e isso soma um novo repertório na Perfeito. imaginação do cara. Isso remetendo, isso vai somar, Uhum. somando ele tem uma bagagem ampliada. Exatamente. E dados aos quais ele pode recorrer. E, de fato, ele aprendeu. Porque se ele faz, tal, é porque a sinapse feita já É isso aconteceu aí. naquele É momento. isso aí. E aí, então, ele consegue buscar o recurso, né, Davi? É isso. E aí a expansão disso, eleve isto isso é um muro. Uhum. Se eu começar a somar nisso, cada lugar que ele andou, cada Claro. terreno que ele caminhou, cada estalagem que ele entrou, cada pessoa que ele conheceu, se um bom narrador consegue colocar os 5 sentidos em tudo que ele sente, Olha, tudo que ele outra coisa percebe, muito a interessante. audição, a visão, o tato, os cheiros de cada lugar, Uhum. e você vai somando isso, você cria, e isso é que me apaixonou, você cria neles a vontade de sair e experienciar isso na vida real.
Que bárbaro, Então, o que Davi. acontece, eu comecei a ter alunos TDAH, que são reclusos, que ficam em casa, que têm vergonha de tudo, querendo fazer uma aula de Kung Fu. Eu comecei a ver alunos querendo jogar no parque. Alunos que não gostam de tomar sol, que não gostam de que ficam Olha. ficando trancados no quarto. Vamos jogar no parque, que é pra gente ver melhor, pra gente ouvir essas coisas. Vamos fazer uma trilha que é igual não sei o quê. Eu vi na internet que a trilha parece muito aquela cena que a gente jogou tal dia. Sim. Vamos lá fazer. Entende? Eles começam a querer que o repertório deles seja incrementado com a realidade. E isso é demais, isso tá me encantando. Mas é encantador mesmo, se você pensar, porque assim, a gente tem duas vertentes da conduta do TDAH. Ou Uhum. ele se encolhe, como você disse, Sim. né? Ou ele extrapola para alguma outra coisa que nem sempre é positiva. Exatamente. Não é? Porque ele quer se todo mundo, ninguém quer ser fracassado. Então, Uhum. eles buscam alternativas para ter sucesso em alguma coisa Uhum. em que o seu déficit não apareça a princípio, mas é muito difícil, porque Muito, o TDAH é um déficit muito. que, se ele não tiver comorbidades, graças a Deus, mas se ele tiver Uhum. com alguma outra coisa, o que geralmente acontece, Sim. né? Porque você pode ter um TDAH que também seja disléxico, pode ter um TDAH que também Acontece, seja... tem um lá. Então, quer dizer, são coisas que se somam para forçar a baixar a Uhum. autoestima do indivíduo. E se existe uma forma muito bacana que a gente está percebendo que pode ser uma proposta de saída para eles, Sim, para isso, sim. é exatamente isso. Existe Porque você falou que ele é multifuncional, né? Multitarefa. O cérebro do Multitarefa, cara como tem assim? que estar pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem que estar fazendo a conta enquanto ele está fazendo uma descrição e enquanto isso ele está improvisando o que ele vai falar pro próximo. Porque assim como esse falou que quer escalar, o outro tá procurando um pergaminho para voar por cima. O outro tá querendo cavar por baixo, o outro tá sentado e desistindo. E você tem que ir narrando as consequências de cada um desse. Perfeito. Então o seu cérebro tá criando a situação e essa sensação para cada um deles. E eles estando ali, eles percebem como eles descrevem também. Eles têm Eles que se descrever o que manifestam. eles estão fazendo. Eles têm que Isso. falar assim: e se eu colocar o gancho? E se eu colocar tive uma ideia. Eu lembro que eu peguei uma luva aqui. E eles vão criando, entende? Então, ao mesmo tempo, o cara tá imaginando esse monte de coisa e às vezes se dirigindo aos outros, porque o RPG tem também a habilidade de ser, na minha opinião, até onde eu me lembro, o único jogo 100% colaborativo. Olha que importante isso. 100%. Na mesa, ninguém está contra ninguém. O mestre está contra todos, porque ele é o resto do mundo. Sim. Mas se você analisar friamente, ele está a favor de todo mundo, porque ele está criando uma história com obstáculos para que todos superem, não para que todos morram no final. Progressivos. Exatamente. É diferente desses outros jogos que a gente está vendo por aí, né? Então, é natural que esse cara que está escalando, já escalando, comece a falar: fica frio, gente, quando chegar lá em cima eu jogo uma corda, me ajuda aqui, não sei o que, vai preparando isso. Então eles começam a conversar entre eles. Olha Existem só. momentos onde eu estou narrando o jogo e de verdade, gente, de uma sessão de 4, 5 horas que a gente fica jogando direto, 5 horas, 6 horas, já chegamos a ficar 12 horas. Aliás, eu quando era moleque já cheguei a ficar 50, mas isso é outra história. Olha, não conte essas coisas aqui. Em 5 horas que a gente fica jogando, em 4 horas, às vezes eu arrisco dizer que 1h30 destas 4, 5 horas, eu estou ouvindo eles jogarem sozinhos. Eu não preciso mais narrar a história. Eu crio uma situação onde eles têm que se entender. Eles vão se desempenhando. Onde eles têm que se entender de como eles vão resolver aquela encrenca. Sim. E aí eles ficam conversando entre eles 20, 30, 40 minutos. Aí a gente segue mais um pouquinho. Aí 20, 30... Então, claro que não 1h30 direto, mas de 5 horas, 1h30 acontece só entre os caras. Gente, isto é um recorde fantástico para um TDAH. Não, aliás, 5 horas, né? 5 horas certeza. que o TDAH não pisca, ele não levanta a bunda da cadeira. Porque ele realmente está empolgado. Ele tá lá dentro. Ele entrou Ele tá lá dentro. Né? Tem o Mateuzinho, meu querido aluno, que tá lá há mais tempo. Beijo, Mateuzinho. Ele, na última vez que a gente tava jogando, na metade do jogo, ele botou as 2 mãos na cabeça e falou assim: cara, esse jogo arrebenta a minha cabeça. Mas com um sorrisão, assim. Claro. Né? E é isso, assim, a ideia é arrebentar a cabeça dele mesmo. Se a cabeça dele é capaz de pensar em tanta coisa, vamos pôr tudo isso na cabeça dele para ele pensar. Sabe por quê? Eu acho que, de alguma maneira, Davi, quanto mais você
incrementar esta ideia de ter mais alunos com déficit, né, a lidar com esse jogo, nós evitamos algumas coisas também que vêm a acontecer e que ao longo de 29 anos de clínica eu vi muito, né? As pessoas com TDAH que tentam se superar através de outros artifícios para meio que camuflar o seu déficit, são pessoas que têm pouca empatia e isto é muito ruim. Isso tem sido um problema. Na clínica eu tive dificuldades para lidar, contornar isto, ou seja, desmontar esta forma de ser. Então, assim, o que você me diria da relação entre o RPG e a empatia? Eu acho que não... Eu acho não. Eu tenho certeza que sem empatia não há RPG. Perfeito. Porque você está interpretando um papel, sim. Mas ninguém finge ser outra coisa há muito tempo. Quando eu tô falando que uma sessão de jogo leva 3, 4, às vezes 5, às vezes 12 horas, né? Tem empresas, já entrevistei na rádio empresários que têm casas que pagam o corujão, o cara fica 10 horas lá dentro jogando. Ele tem um negócio chamado campanha, que é, eu jogo hoje 10 horas, daqui a uma semana eu me encontro, jogo mais 5 horas da mesma história, a continuação da mesma. Então, às vezes, tem gente que joga 1, 2, 3, 4 anos com o mesmo personagem, a mesma história, né? Então, tem também aquela coisa de que durante algumas cenas você não pode falar com a outra pessoa, você tem que ler nos olhos dela o que ela tá fazendo para agir junto. Olha que incrível. Você não pode falar, porque não tá acontecendo. Seu personagem tá falando, você não tem o direito de conversar como jogador para combinar alguma coisa que o seu personagem tá ocupado falando. Então, nesse tempo ele usou falando, você não pode combinar com seus amigos. Sim. Né? Então tá nisso. E existe a traição, existe a enganação, existe, sabe, assim, é uma aventura. Então existe tudo isso e existem inclusive parâmetros numéricos para você usar a empatia do seu personagem no personagem do narrador. Perfeito. Né? Então existe lá, inclusive se chama empatia. É exatamente isso. Você rola um dado que é para o mestre narrar o que é que ele está sentindo que vem daquele personagem. Portanto, ele teria que se colocar no lugar daquele personagem. Fundamental. Para poder responder a esse desafio que lhe foi colocado. E aí é muito legal, porque a gente vê pessoas que não têm TDAH falando frases como, caramba, mano, fulano, né? O TDAH, vou usar o Mateuzinho, coitado, mas não é o único, né? Fala, caramba, mano, esse Mateuzinho é inteligente mesmo. Como se houvesse dúvida, né? E havia, né? Porque como ele não consegue terminar nada durante a aula, como ele não termina as tarefas, como na escola ele é difícil, né? Como ele dá trabalho, ele atrapalha, ou ele se distrai e sai andando e quer conversar com os outros, tá? A inteligência dele é questionada. Não importa quantos testes de QI ele faça e vá bem, a inteligência dele é sempre questionada. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Porque o nosso programa tem essa função também desses alertas em relação sempre aos déficits, né? É que o comprometimento cognitivo do aprender, ele não está atrelado diretamente ao TDAH. Ele impede de alguma forma, mas ele tem um cognitivo preservado, que vamos dizer assim, sofre uma intercorrência do déficit e que você pode perfeitamente instrumentalizar este indivíduo a viver com dignidade, de uma maneira bem legal, um estar no mundo bem mais, com mais autoestima, se ele tiver essas ferramentas. E é por isso que o RPG realmente oferece isso. Oferece, né? E eu tento, claro, dentro do meu assunto, fazer depois paralelos na aula, né? Então, equilíbrio de personagem, como é que funciona, né? Tudo isso. Eu só queria falar o seguinte, assim, é muito importante a gente saber que o TDAH, o dislexo, todas essas pessoas, não importa quem, o ser humano é assim e ele gosta de aprender. Claro. Agora, principalmente essas pessoas, o TDAH, ele é muito inteligente e ele ama aprender. O que ele não gosta é de estudar nos moldes atuais. Exato. E estudar é diferente de aprender. Então eles estão ávidos por aprender, porque a cabeça deles é frenética. E eles querem aprender 3, 4 vezes mais do que a gente, porque eles querem fazer 3, 4 vezes mais coisas do que a gente. Estudar nos moldes tradicionais não funciona mais, a gente sabe disso, né?
a gente queria aqui ficar com o Davi muito. E ele tem muitos exemplos para contar, né? E, de repente, Davi, nós vamos fazer uma segunda dose. Vamos, né? eu Porque topo. a gente vai conversar mais um pouco a respeito disso e trazer mais dicas para vocês. Então, fica aqui o nosso entusiasmo por esse trabalho e o seu site de novo? É www.escolagilda.com.br, Guilda. E vocês terão mais notícias, inclusive no meu Facebook, Cecília de Campos Góes, ou o Ensinar e Aprender by Cecília Góes, que é outro Facebook. E também no Insta, que é capacitação, _educação. Ou www.ceciliadecamposgoes.com.br. Show. A gente traz notícias para vocês sempre e nos vemos no próximo programa. Foi uma delícia, Davi. Obrigado, Obrigadíssima. Cecília. Obrigado a você que está assistindo ou ouvindo. Espero que vocês se entusiasmem bastante. Até lá. Até lá.